Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler. E assim, na sexta-feira, né, no dia 7 de abril, eu fiz uma aula falando sobre as posições ético-políticas de Jesus Cristo, né? E na aula de hoje eu pensei em conversar com vocês, aproveitando aí o dia da Páscoa, essa questão mais religiosa, espiritual, para muitas pessoas ao redor do mundo, para falar com vocês sobre algumas metamorfoses de Deus ao longo da história. Existem pessoas que acreditam que Deus é idêntico a si mesmo ao longo da história, mas olhando, conhecendo aí as várias teodiceias, cosmologias dos mais diferentes povos, por isso é tão interessante estudar história e antropologia, para nós percebermos primeiro o seguinte: todos os povos da história humana tiveram alguma dimensão de divindade, de deidade, de espiritualidade. São muito diversas as dimensões, mas os povos desenvolveram as suas teodiceias, as suas maneiras de compreender o cosmos em diálogo com a transcendência, em diálogo com divindades. E a verdade é que são tantas as dimensões que a gente fica se perguntando sobre se uma dimensão monoteísta, como é o caso das religiões abraâmicas, ou seja, judaísmo, que é o tronco da árvore, e dois de seus galhos, cristianismo e islamismo, se essa dimensão monoteísta daria conta dessa compreensão. Eu vou dialogar com vocês e vou trazer a minha própria concepção, aquilo em que eu acredito. Eu sou teísta, eu acredito em Deus e quero trazer para vocês um pouco da minha compreensão. Essa aula, na verdade, vai trazer para vocês aqui muito do que eu já estudei sobre a dimensão da espiritualidade, das metamorfoses de Deus, para nós pensarmos conjuntamente. Tá bom? O pessoal já está dando boa noite aí, ó. Olha só, gente, aqui nós temos o Raimundo Donelis, que está falando do Ceará, um abraço. A Flávia Souza dando Feliz Páscoa, maravilha. O Ronaldo Gavilinski, boa noite, dando boa noite aqui. Suede Yu falando fiel como os pássaros migratórios, o meu lema aqui. A Maria Luísa Tchabarria dando boa tarde, boa noite. A Almerinda Araújo, Feliz Páscoa, boa noite para você também, querido. E o Ademir, de Caxias do Sul, dando boa noite. Coloquem aí, gente, o nome da cidade de vocês, o nome do estado de vocês, para eu recepcioná-los e recepcioná-las, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem, por favor, um like aqui no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, que mais, gente? Grupos de WhatsApp, para nós chegarmos a cada vez mais e mais pessoas. Nós estamos à porta, à iminência de chegarmos a 80 mil pessoas aqui no canal. Faltam muito poucas pessoas para nós chegarmos. Então, se você estiver assistindo a esse vídeo e não estiver inscrito ou inscrita no canal, peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Aqui embaixo do vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro, você pode se tornar membro humanistas do canal. Tem também uma tecla Valeu para você fazer uma contribuição financeira. O pessoal que tiver no chat pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, e um super chat, que é uma pergunta paga, e eu respondo aqui as colocações de vocês. O D Perfeito está falando de Brasília, a Marta de Santos, a Bárbara está falando de Uberlândia, aqui nas Minas Gerais, deixa eu ver aqui, a Maria Isa está falando do Rio de Janeiro, o Ronaldo também do Rio de Janeiro, a Flávia está falando de Boa Vista, em Roraima, a Maria Luísa está falando de Curitiba, no Paraná, ó, Sudeste,
né? Sul, Nordeste presentes aqui, região Norte, todos e todas presentes aqui no nosso canal Flávio Ricardo Vassoler. Vamos lá, gente. Bom, a questão sobre a existência ou inexistência de Deus, a questão sobre as metamorfoses de Deus, essa é a questão mais importante que eu considero da minha vida. E muitas pessoas, como eu, têm essa questão como algo muito central, né? E eu ligo essa questão não apenas com uma dimensão de transcendência, mas como um sentido de justiça, de beleza, de bondade na imanência. Eu vou explicar, isso parece meio enigmático nesse momento da aula, mas eu espero que ao fim da nossa trajetória isso fique mais claro. Esse é o meu objetivo com essa aula. Olha, gente, não à toa, por isso, né, eu fui estudar um escritor para o qual essa questão também é central, né? Não é possível ler a obra de Fyodor Dostoiévski sem se sentir transpassado ou transpassada pela dimensão de se Deus existe ou não e de como o ser humano lida com a espiritualidade, com a existência ou inexistência de Deus, com as perspectivas de Deus. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu quero recomendar uma obra que tem muitas obras que eu li a respeito de Deus, além da Bíblia, né, que é o livro mais fundamental nesse sentido para o Ocidente, né, a Bíblia judaico-cristã, mas eu li muitas coisas ao longo da vida, eu quero compartilhar aqui com vocês. Existe um teórico francês, salvo engano, protestante, chamado Paul Ricoeur, que tem um livro sobre o mal. É um livro pequeno, A Questão do Mal. Eu recomendo profundamente a vocês esse livro, porque ele tenta lidar com essa questão fundamental de como pode haver um Deus bom e tanto mal no mundo. Haveria alguma atribuição para Deus e tudo mais. Eu também li um livro do Paul Johnson, vou citar alguns que foram importantes para mim. Um livro do Paul Johnson chamado A História do Cristianismo, e o mesmo historiador que é cristão, um belíssimo historiador, escreveu um livro sobre a história dos judeus. Além disso, o livro Anticristo do Nietzsche tem uma leitura fundamental dizendo que a história subterrânea da filosofia é a teologia, é a dimensão da tentativa de se provar a existência de Deus. Nesse sentido, por exemplo, a apologia de Sócrates do Platão é simplesmente fundamental. Aí, se a gente for para São Tomás de Aquino, para a Suma Teológica e para a metafísica ali do Aristóteles, a gente também tem todas essas discussões. Eu recomendo também, gente, o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que faz uma grande suma de várias discussões, não só aqui do Ocidente, como do Oriente, para, numa dimensão que não é apenas encarnacionista, mas reencarnacionista, para compreender dimensões de Deus. Essas são algumas recomendações de leituras que eu fui fazendo, além, claro, do Velho Testamento, do Novo Testamento, além do Alcorão, além dos ensinamentos do Buda e tudo mais. Essa questão é muito candente para mim e a gente vai começar a ver algumas metamorfoses da figura de Deus. Porque, por mais que haja pessoas que acreditam que Deus foi sempre idêntico a si mesmo, e talvez o seja, né? Eu vou deixar aqui respeitando todas as perspectivas de crenças das pessoas. A questão, gente, é que já houve milhares e milhares e milhares de religiões que nasceram, cresceram e morreram, e é bem possível que as religiões mais tradicionais hoje não estejam aqui daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos, né? Eu sempre digo isso, mas é importante frisar. Na época do nascimento de Cristo, o monoteísmo era escanteado. Em Roma, por exemplo, vigorava o politeísmo. Hoje, o politeísmo é estudado como um fóssil histórico. Quem sabe isso não possa vir a acontecer com as religiões abraâmicas, dentro de uma perspectiva histórica, né? Mas, assim, estudando algumas das primeiras concepções animistas de povos antiquíssimos sobre Deus, nós temos concepções de um Deus para o qual, ou de um Deus ou de deuses para os quais ou para o qual eram atribuídos poderes que escapavam
as pessoas, a sociedade. É curioso pensar, por exemplo, no Antigo Egito, vejam, tem questões aqui fundamentais. Parte da colheita era entregue para os sacerdotes e parte dessa colheita, essa parte entregue, era queimada. Por quê? A oferenda aos deuses daria a dimensão de gratidão por uma colheita bem feita, para que a produção fosse ainda maior. Uma vez, gente, que obviamente o domínio das técnicas agrícolas, agrônomas, passava completamente ao largo daquele momento histórico. Mas, e aí eu recomendo para vocês, essa série estava disponível no Netflix até pouco tempo. Eu assisti a essa série no final de 2020, na verdade, uma série chamada Uma História de Deus com Morgan Freeman, aquele grande ator estadunidense. E eu acho que não está mais disponível, mas de qualquer maneira, procurem essa série. O Morgan Freeman vai até o Egito, até a cidade do Cairo, vai até Giza, onde ficam as pirâmides. Quando eu tive lá em Giza, Giza, gente, é um local ali na periferia da cidade do Cairo, no Egito, onde ficam, né, as formidáveis pirâmides. E ele conversou com uma estudiosa da história da cultura egípcia, uma egiptóloga, portanto, e ela já falava, vejam vocês, que a dimensão que depois vai influenciar a tradição judaico-cristã, a gente está falando de uma dimensão anterior ao judaico-cristianismo, né, ao judaísmo, que é bem mais antigo que o cristianismo, de que já dentro da cosmologia egípcia, vejam vocês, havia uma dimensão de que deuses guardiães da eternidade. Os egípcios já falavam em metempsicose, reencarnação e metempsicose, que é a transmigração de alma de um ser para outro ser, vejam vocês, de uma vida para outra. E essa egiptóloga já falava que havia concepções egípcias de que as ações de uma pessoa em vida seriam sopesadas para saber se essa pessoa passaria para um plano celestial, paradisíaco, melhor, ou seria punida. Vejam como, diferentemente de nós pensarmos que se trata de uma inovação da Divina Comédia do Dante Alighieri, ou uma inovação judaica, ou uma inovação cristã, já os egípcios pensavam em deuses que, por um lado, prestem atenção, tinham uma potência tecnológica, uma potência econômica, uma potência que faltava ao conhecimento rudimentarmente científico da época, e ao mesmo tempo eram deuses que congregavam para si a balança ética do mundo. São duas dimensões fundamentais dos deuses e de Deus ao longo da história. O poder, a fúria de poder fazer algo que está acima do bem e do mal, acima das capacidades de homens e mulheres, e ao mesmo tempo sopesar as ações no mundo. Essas são duas imagens de Deus muito recorrentes ao longo da história. E aí, gente, a gente percebe o seguinte: quando a gente faz estudos, eu gosto muito de fazer isso, e viajar me ajuda muito a pensar nesse sentido. Quando a gente faz estudos comparados, e aqui por comparação não se trata de falar melhor ou pior, hierarquizar, se trata de dimensionar como cada povo, em diálogo com a sua respectiva história, concebe sua teodiceia, sua cosmologia, sua dimensão do divino, das divindades. É interessante perceber as confluências, porque seja no Islã, seja no judaísmo, seja no cristianismo, com todas as múltiplas vertentes que há nessas três tradições monoteístas, no budismo, religião na qual nem Deus há, no hinduísmo, no candomblecismo, no umbandismo, no espiritismo, nas várias tradições espirituais, existem dimensões de limites. É importante dizer que as várias constituições laicizadas são filhas, né, de cartas ou de tábuas de leis religiosas.
O não matarás, aí eu quero agradecer aqui a Liege Campos, muito obrigado, a Liege, que manda um super sticker, eu agradeço muito o apoio, Liege, muito obrigado pelo apoio, tá bom? Então, Deus já teve, nos primórdios humanos, uma face gigantesca, hercúlea, enorme, inatingível. E é interessante pensar, né, que o céu, intangível para as primeiras comunidades humanas, se transformou justamente na morada inefável por sobre as nuvens dos deuses. Aí você tem o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da fertilidade, a mãe terra. É bonita a imagem, né, da terra sendo um útero que recebe a semente. E dentro da palavra semente nós temos o sêmen, não é isso? Que vai fertilizar a terra e trazer a dádiva da colheita. Agora, na capa desse vídeo aqui, se vocês forem ver a capa desse meu vídeo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, vocês viram um Deus antropomórfico, um senhor de barbas longas e grisalhas, por exemplo, que está lá no teto da formidável Capela Sistina, eternizada pelo Michelangelo Buonarroti. Quem quiser ver um filme maravilhoso sobre a pintura, o processo de pintura da Capela Sistina e de negociação do Michelangelo com o Papa de então para ser pago, é um filme sensacional. Assistam ao filme Agonia e Êxtase. O Charlton Heston faz o papel de Michelangelo, um filme que eu recomendo veementemente aí a vocês. Vejam, desse Deus inefável, no momento em que há uma virada antropocêntrica, no momento em que a era burguesa começa a se formar por sobre os escombros do feudalismo provinciano, da falta de excedente econômico, da autossubsistência dos feudos, por uma economia de troca, de pujança financeira, de desenvolvimento científico, período aí que o Marx vai chamar até a eclosão da Revolução Industrial de acumulação primitiva dos capitais, Deus aqui no Ocidente passa a ficar muito mais perto dos seres humanos, de tal maneira que ele é representado como um senhor mais velho. Numa tradição patriarcal, né, e gerontocrática, um senhor, homem, mais velho, bem parecido com o ser humano. Aliás, já na tradição judaica se diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Então percebam que, na medida em que o desenvolvimento técnico-científico se desdobra, aumenta, Deus se aproxima da sociedade, dos homens, das mulheres. Percebam isso. E é curioso, né, que, vejam só, o catolicismo, e eu posso falar isso porque meus pais eram católicos, eu fiz primeira comunhão, tive formação católica. O catolicismo não é pródigo em estimular a leitura da Bíblia pelos fiéis, pelas fiéis. Isso é uma coisa muito mais forte no protestantismo. O padre, né, os clérigos é que vão lá e rezam a missa e fazem as interpretações das passagens. O que não significa que os católicos não leiam a Bíblia, mas a leem menos do que os protestantes. Então percebam que numa estrutura fortemente hierárquica, de estamentos, de estabilidade social, de pouca mobilidade social, o clero era o mediador fundamental. Então a distância entre Deus e os fiéis era maior. Inclusive, tendo, numa época em que a maioria da população aqui da Europa era iletrada, analfabeta, missas proferidas numa língua que já não era mais a língua falada pelas pessoas, o latim. A minha mãe, eu me lembro de minha mãe falar que quando ela estava lá, ia assistir missa no interior, tinha missa rezada em latim. Minha mãe era uma mulher humilde, da roça, que não sabia o latim, claramente, obviamente, então ela não entendia o que estava sendo dito. A reforma protestante tem como seu ato, um dos seus atos primordiais, quero agradecer aqui também a Alice Rainer, que faz um super sticker, junto com a nossa querida Elvira Macedo. A Alice e a Elvira são alunas de todos os meus cursos, todos os cursos da Universidade Virtual do Vassoler, desde o primeiro. Um grande abraço para a Alice e para a Elvira, muito obrigado, minhas queridas. Um abraço para as duas que estão lá em Salvador, capital do nosso querido estado da Bahia. Então, a reforma protestante vai trazer, com o Lutero, a tradução da Bíblia para o vernáculo.
E a leitura da Bíblia se aproxima. Vejam, os fiéis lendo a Bíblia começam a dirimir a mediação do clero. Deus começa a ficar mais próximo. Não à toa, antropomorfizado, mais próximo das pessoas. Aliás, se nós pensarmos no próprio Jesus Cristo, em várias passagens, Cristo tenta estabelecer uma aliança mais imediata entre a pessoa que acredita em Deus e Deus. Vejam, quando Cristo critica pessoas que vão lá ao templo religioso, ficam rezando na frente dos outros, só para que os outros digam que elas são pias, e na verdade tem fel, tem veneno no coração, Cristo diz que é importante fechar a porta para fazer uma oração, porque o Pai está ouvindo. Isso significa que é o eu consigo próprio, sabendo os seus sentimentos. Não, se quiser se enganar, pode até fazê-lo, mas vai ter a dimensão de que o está fazendo. Era essa dimensão. Isso pressupõe muita intimidade entre Deus e os fiéis. Então percebam que talvez, para quem acredita em Deus, como eu, e para muitas pessoas que estão assistindo aqui, talvez não é que a face de Deus se transformou, pura e simplesmente. É que a possibilidade de nós vermos a espiritualidade, de nós compreendermos a espiritualidade se transformou. Eu dou um exemplo aqui que é muito tangível e factível e compreensível por todas e todos vocês. Olha só, quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, eu tinha uma visão sobre o amor, sobre a política, sobre a utopia. Hoje eu tenho uma visão muito diferente. Não só porque eu estudei muito mais, porque eu vivenciei muitas coisas, por muitas frustrações, mas porque entrando em contato com a realidade, que é altamente frustrante, apesar de permitir, com muitas desigualdades, infelizmente, a disseminação aí dos projetos, dos sonhos das pessoas, eu pude ver quão elástico ou inelástico é o ser humano. E aí pude entender mais aspectos do mundo, da vida, da realidade, e conseguir ver partes que antes não estavam iluminadas. E aí eu fico perguntando, o que não estava iluminado não existia? Ou já existia e eu não conseguia ver? Vocês percebem, não? Não é porque algo não me é visível, não me é tangível, não me é apreensível, que ele não tem uma dimensão que, a depender da forma de maturidade, da forma de compreensão, do grau de consciência, possa vir à tona. Então é uma questão para a gente pensar. As metamorfoses de Deus acompanham as nossas próprias metamorfoses como indivíduos e dentro de um escopo histórico. Eu convido vocês, por exemplo, a lerem o livro O Outono da Idade Média, do Johann Heutzinger. Eu, por um lado, sou fascinado por cidades medievais aqui na Europa. Aqui em Portugal tem várias. Por exemplo, a cidade de que eu mais gosto aqui em Portugal é a cidade de Coimbra. A cidade de Coimbra, eu gosto muito de cidades que têm a parte baixa e a parte alta. Eu sei que em Salvador tem, Salvador da Alice e da Elvira, um abraço para elas de novo, que tem a cidade baixa e a cidade alta. Eu ainda não estive em Salvador, mas assim que estiver no Brasil novamente, irei a Salvador. E eu gosto muito disso. E Coimbra tem isso. E Coimbra, na ladeira ali, quebra-costa, você vai subindo. E, aliás, tem esse nome porque é íngreme pra caramba. Quebra-costa mesmo. Você vai subindo, gente. Você chega até aquela sé maravilhosa e você olha para trás, você vê as vielas. É uma coisa simplesmente formidável. Só que, vejam, é formidável hoje, porque tem sistema de esgoto. Porque o desenvolvimento técnico-científico entendeu a etiologia de várias doenças e fez com que houvesse canalização de esgoto, rede de iluminação. Porque na Idade Média, Coimbra, como as cidades medievais aqui da Europa, era uma cidade fétida, era uma cidade insalubre, era uma cidade sem luz. Ou seja, o pôr do sol, bom, você podia ter uns archotes, até uma iluminação poderia ser maravilhosa, aquele iluminação tremeluzente do fogo, mas imagine os perigos de queimada, de incêndio, e a questão de uma luz que pouco poderia iluminar. Então, é curioso a gente olhar para a Idade Média com a perspectiva moderna, mas nesse livro Outono da Idade Média, do Johann Heutzinger, ele vai falar
Deus mediava todos e cada um dos momentos do cotidiano das pessoas. Você acordava com o galo e com o badalar dos sinos. A cada quarto de hora, aqui em Braga, se você está no centro, tem muitas igrejas aqui em Braga, cidade onde eu estou em Portugal. Se você está no centro, a cada quarto de hora tem uma pequena badalada de sino. Você sai de uma praça, tem uma igreja, você vai para outra, tem outra igreja. São igrejas maravilhosas aqui em Braga. Então, a Sé de Braga é formidável. Então você se persigna. Quando você é cristão, você se persigna. As mediações religiosas, as expressões, ai meu Deus, que Deus abençoe, Deus me livre, eram as mediações mesmas da vivência. Aquilo que a gente poderia chamar, na verdade, a partir ali do sociólogo alemão Max Weber, de processo de Entzauberung der Welt, desencantamento do mundo, é um distanciamento paulatino dos marcos religiosos da vida cotidiana e a sua crescente substituição pela questão técnica, pela questão política, pela questão científica. Por exemplo, se vocês pensassem, por exemplo, em meados do século XX, a figura do psicólogo para a massa da população brasileira era muito distante. Com quem vocês acham que as pessoas iam conversar para pedir um conselho? Bom, além da confissão na igreja, o padre era um confessor, o sacerdote era um confessor. Hoje, a gente vê a autoajuda, a gente vê, bom, tem a terapia e a análise sérias, mas também tem esse terror aí de autoajuda. Mas a gente vê essa disseminação de uma figuração laicizada, ou não tão laicizada assim, tomando locais de aspectos de religiosidade. E nós vemos, eu quero dizer para vocês, isso também é importante, nós vemos tendências de religiosidade na contemporaneidade, não só nos Estados Unidos como no Brasil, que são muito menos voltadas para a eternidade, são muito menos voltadas para a vida após a morte, para a salvação da alma, do que para o sucesso imanente. Isso nos faz pensar sobre o seguinte: eu conversei aqui com o professor Alexander Moreira, cujos trabalhos eu recomendo a vocês. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Recomendo os trabalhos do NUPES para vocês. E ele disse, olha, existem pesquisas quantitativas, qualitativas, mostrando que as pessoas declaram fé em Deus, declaram que acreditam na existência de uma vida ou de vidas após a morte, não se declaram ateias, na sua maioria, ao redor do mundo. Eu acho muito interessante perceber isso, porque isso iria justamente na contramão desse processo do que o Max Weber, sociólogo alemão, chamou de desencantamento do mundo. Por outro lado, como é a relação? É importante aprofundar esse aspecto qualitativamente. Como é a relação das pessoas com Deus? As pessoas realmente estão pensando em Deus como uma salvaguarda para a próxima vida, para a eternidade, ou Deus, como acontece com, eu diria, todas e todos nós em algum momento da vida ou em vários momentos da vida. A pessoa está mal, a pessoa está doente, a pessoa está desempregada, a pessoa está com medo, a pessoa está angustiada, ela vai rezar. O grande Milor Fernandes dizia o seguinte: a pessoa é ateia até o avião começar a cair. Isso não é só um xiste, isso é um fato. Isso é algo muito forte. Pessoas que, por orgulho ou não, no momento de desespero, pedem ajuda sozinhas. Estão chorando, estão gemendo ali, o famoso choro e ranger de dentes do qual falava Jesus Cristo. As pessoas pedem ajuda. Então, essa transformação, gente, da dimensão de transcendência, ela dialoga com mudanças históricas fundamentais. Aqui eu quero dizer para vocês, feita nessa primeira metade da aula, eu fiz esse longo aqui preâmbulo para vocês, né? E eu gostaria de dizer para vocês algumas apreensões que eu já tive, né? Então, vou contar para vocês um pouco da minha história, que se confunde com uma busca incessante aí sobre essa questão de Deus. Eu falei para vocês que eu era católico quando era menino, né? E eu me lembro de ler ali os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, nem sei mais quantas vezes já li esse livro, que é o meu favorito até hoje,
E eu me lembro de o Ivan Karamazov, conversando ali com Alyosha, falar sobre a dimensão de se herdar uma fé em Deus. E isso acontece com a maioria de nós. A minha mãe era. A minha mãe e meu pai, minha mãe, meu pai e minha avó eram pessoas que podem ser chamadas de católicos não praticantes. Apesar de que gostavam de. Minha mãe via lá o canal católico Canção Nova, minha avó rezava o terço e tudo mais. E até o momento, até 27 de outubro de 1996, eu acho que a cosmovisão católica, para mim, explicava o mundo. Eu tinha uma família é, muito bonita, pessoas que se amavam, lógico, todas as famílias têm os seus problemas, os seus entreveros, é da condição humana e da relação entre as pessoas, mas era uma família bonita, uma família amorosa, bonita no sentido ético. E no dia 27 de outubro de 1996, a minha mãe barra avó, porque minha avó foi minha mãe também, minha mãe trabalhava dentro e fora de casa, e quem cuidava da gente era minha avó. Minha avó faleceu. E aí gente, saber que alguém vai morrer é um parto dolorosíssimo, né? A primeira morte que a gente tem é ter ciência da morte. Eu me lembro do dia em que eu tive ciência da morte e curiosamente, quando eu nasci, na época em que eu nasci, 81, os médicos davam um tapinha, né, no bumbum do neném para ele chorar. Era como se é bem sintomático, né? Bem-vindo ao deserto do real. O que se dizia era que chorava, dava um tapinha para fortalecer os pulmões. Então, a gente pode pensar que sintomaticamente é para chorar para entrar no mundo desse, né? Mas de qualquer maneira, você nasce e chora. Nesse caso, você tem ciência da morte em vida e chora. Agora, uma coisa é saber, como a grande personagem Ivan Ilitch, ali da novela A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, que se é mortal. Outra coisa é a morte ser mais próxima de nós do que a jugular no pescoço, como sentencia uma linda passagem do Al-Quran, do livro sagrado do Islã. Linda passagem, né? Que a morte, no caso, lá não é da morte, né? Allah. Mas eu adaptando aqui, a morte nos é mais próxima que a jugular no nosso pescoço. Quando a minha avó morreu, eu comecei a fazer perguntas. A fazer perguntas para minha mãe, a fazer perguntas para meu pai, para onde minha avó tinha ido, onde ela estava, se o que eu tinha vivido com a minha avó ia permanecer ou ia virar poeira cósmica. E a minha mãe e o meu pai tentavam responder. É claro que eles próprios tinham essa pergunta, mas já tinham visto mortes na vida. Era a primeira que eu via de perto. E as respostas deles não me satisfaziam. Porque a minha dor era tão brutal de ver a minha avó ali que eu não conseguia lidar com isso. E a minha atitude foi me deserdar do que eu havia herdado. Ou seja, eu havia herdado o catolicismo. A dimensão ali de morte, de reencontro no juízo final, no paraíso, eu não sabia, era muito inespecífica. Eu queria saber se era possível conversar com a minha avó, se minha avó havia acabado, e o medo de que aquilo fosse a finitude, de que a finitude fosse a verdade, era brutal. Então eu comecei a me rebelar. E é curioso que lá nos Irmãos Karamazov, o Ivan fala justamente disso, né? Isso é muito caro ao Dostoiévski, a obra de Dostoiévski, que a espiritualidade mecânica, aquela herdada, ela é uma fé negativa. Em que sentido negativo? Negativa, no sentido de que ela vem até você, não é você que vai até ela. Você não subiu a montanha. Você recebeu com o leite materno, com a criação. Isso não foi você que chegou até lá, não foram as suas dúvidas, as suas indagações. E foi a morte que abriu esse caminho. Então, quando eu leio sempre que eu leio e releio a Montanha Mágica do Thomas Mann, quando eu deparo com aquela frase, quem muito pensa sobre a vida, do Hans Castorp, quem muito pensa sobre a vida, cedo ou tarde depara com a morte, eu me lembro desse momento da minha vida. E é curioso que a minha primeira rebeldia foi, então, me aproximar, primeiro, de uma tendência ateia, politicamente rebelde,
rebelde, sobretudo anticlerical e ateísta, do campo de esquerda, do marxismo ali, porque o que me sobrava naquele momento, muito jovem, era a tangibilidade, era essa vida tal como ela se apresenta. E a gente acha algum tipo de conforto quando uma pessoa mais velha falece, no sentido de que, olha, ela viveu bastante, essa pessoa fez o seu caminho, e as pessoas falam pra gente, né, aquilo que a gente espera ouvir, mas que se a gente não se adapta muito bem, a gente até machuca de ouvir. Isso tem muita gente que reage ficando completamente isolado depois que alguém muito querido morre, porque para ouvir e não é por mal que as pessoas falam, as pessoas estão tentando ajudar, mas é muito difícil. Agora é curioso, né? Num determinado momento, eu me reaproximei, aí para sintetizar bastante, eu me reaproximei de tendências espirituais e eu restabeleci um diálogo com o catolicismo e tinha um amigo na faculdade, mando um grande abraço para ele, o Fernando, com quem eu conversei muito sobre protestantismo. E o meu amigo, inclusive, era protestante. E eu cheguei a ir lá para uma igreja, cheguei a perceber, e ali, aquele momento, era o momento de me revincular, me religar, para usar o próprio termo da religiosidade, mas com muitas questões. Eu via, por exemplo, muitas diferenças entre o Velho e o Novo Testamento, entre a figura de Deus no Velho Testamento e a figura de Jesus Cristo, né? Entre um Deus mais irascível e a dimensão da proposta de amor do Sermão da Montanha. E a questão do mal, a questão do sofrimento, a questão de a história ser injusta, e me vinham respostas do tipo, não, isso você não pode saber, isso é um mistério. Eu não conseguia lidar com isso. Eu começava a falar assim, mas como é possível que nós tenhamos a capacidade sublime da reflexão, da indagação, nós consigamos forjar e formar grandes modelos filosóficos e não nos seja dada a capacidade de conhecer a natureza de Deus. Conhecendo história, né? Eu fui lá e percebi, por exemplo, o seguinte: poxa, o imperador Constantino, que no século IV se converteu ao cristianismo, ele formou um concílio, o Concílio de Nicéia, e juntou os doutores da igreja ali, vinculados ao Estado romano, cristianizado, para tentar lidar com um problema que estava ameaçando rachar a cristandade. Por quê? Lembremos, no começo, antes do cristianismo, Roma era politeísta. O cristianismo surge com seu monoteísmo, mas há a figura mencionada pelos evangelistas da Trindade. E, gente, naquele contexto histórico, a Trindade poderia ser lida, como foi por algumas tendências cristãs, como uma tríade divina. E não uma tríade una, mas como três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. O que o Constantino fez? Pegou ali os grandes teólogos da época, os doutores da igreja e tudo mais, fechou a rapaziada dentro de uma sala, jogou a chave fora e falou: vocês só saem daqui a hora que vocês resolverem esse entreveiro. Dali saíram os famosos textos irênicos. Irênico aqui no sentido de pacificadores. O que é isso? Os caras chegaram à dimensão histórica, criada filha daquele concílio, de trindade una. Pai, Filho e Espírito Santo como uma tríade unitária, representando Deus, mas tríade mais una. E aí tentaram pacificar para que as tendências que estavam ali quase rachando a cristandade se unissem nessa dimensão. Conhecendo essa história, como é que eu podia, conhecendo esse aspecto, aderir a uma dimensão de uma tríade una que foi concebida? Será que isso era eterno? Será que não era? E as questões se multiplicavam. E era duro pensar, por exemplo, que uma pessoa podia ter um grande entrevero na vida e outra não. E aí me falavam, não, mas tem a graça divina. Eu falava, mas Deus, será que Deus teria seus eleitos e eleitas? Eram questões que me passavam, porque como é que uma pessoa pode ter tanto sofrimento, tanta tribulação e outra não? Isso para não falar, né, de escroques que muitas vezes nesse mundo se beneficiam e pessoas boas e justas que são depauperadas, que são prostradas e tudo mais. Então, essas questões me incomodavam. E também, eu quero dizer a vocês, me incomodava uma postura que eu percebi
Aí eu vou falar, claro, desses primeiros contatos religiosos do Brasil, né, que é o meu país, é o país onde eu cresci, onde a maioria de vocês também cresceu, mas que eu encontrei aliás, eu encontrei isso em tudo nessa sociedade. Eu encontrei isso dentro da universidade, eu encontrei isso em torcida de futebol, eu encontrei isso em grupos de amigo, eu encontrei isso em religiões. Eu quero ver onde eu não encontrei isso, que é aquela coisa exclusivista, narcisista, fechada em si mesma. Nós temos uma verdade, a nossa fonte bibliográfica é a verdadeira, os nossos dogmas, os nossos axiomas, e o outro, se não acredita, precisa ser convertido, ou, no limite, você briga com ele. Aliás, eu não preciso falar quantas guerras as religiões moveram, quantas torturas, quantas mortes aconteceram por causa desse horror que eu estou descrevendo. Eu ficava pensando o seguinte, olha, tudo bem que os religiosos falavam que os textos sagrados tinham sido escritos com inspiração do Divino Espírito Santo, mas a mediação tinha sido feita por homens e mulheres, por seres humanos. Por que só no tempo imemorial é que os textos sagrados existiram e por que agora não pode haver texto sagrado? Aí, quando eu li, por exemplo, a Genealogia da Moral do Friedrich Nietzsche, nossa, aquilo ali foi assim um facho de luz. Dolorido, mas um facho de luz. O que o Nietzsche vai dizer ali na Genealogia da Moral? Vai falar, você quer saber o que é Deus? Deus é a dívida de Deus. Deus, quanto mais imemorial, quanto mais longínquo, quanto mais transgeracional, mais o peso de uma geração, da sua hierarquia, da sua autoridade, do seu patriarcado, vai se sobrepor às gerações futuras. É uma dívida. Deus é aquele medo imposto por rituais de punição e vingança públicos. Impõe medo, impõe limite. Deus é uma dívida. O Nietzsche vai trazer essa questão. Eu ficava pensando com o Nietzsche e contra o Nietzsche. Eu falava, olha, interessante essa percepção. Mas será que essa é a única forma de se ver a divindade? E claro que não é. Eu muitas vezes leio Nietzsche dialeticamente, ou seja, sabe quando você taca fogo numa plantação para plantar algo novo? Às vezes a pessoa faz o corte e debulha o terreno para que nova coisa germine, né? Porque assim, esses questionamentos me levaram a uma tradição oriental. O Ocidente é extremamente cioso de si, né? Dado o poderio das casas monárquicas europeias que colonizaram o mundo e perpetraram grandes crimes em nome, junto com o cristianismo, infelizmente, isso é uma verdadeira tragédia, a filosofia oriental era embotada. Curioso, né, que eu falei para vocês que lá no Egito a dimensão de bem e mal já estava colocada na cosmologia, na teologia egípcia. Vejam vocês. E aí eu fui buscar textos orientais. E aí eu comecei a chegar às dimensões de reencarnação, às dimensões de vidas pretéritas, vidas futuras, e isso começou a trazer uma logicidade diferente desse pensamento de que a alma é concebida no momento do nascimento. Isso foi muito interessante, porque é o seguinte, gente, eu já fiz uma resenha aqui para vocês do livro da autobiografia do grande Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica canonizou como Santo Agostinho, né? E o Agostinho de Hipona é extremamente honesto intelectualmente, porque ele sabe que não dá para usar um jogo de palavra puro e simples, o jogo de palavras puro e simples, para contornar a questão fulcral aí de Deus e do mundo. Como pode ter um Deus bom com um mundo tão mau, com tanto sofrimento? Quero agradecer aqui a Lúcia Maria Lopes de Oliveira, muito obrigado pelo super sticker, um abraço para nossa querida Lúcia Maria Lopes, muito obrigado, querida. E o Agostinho, gente, assistam a essa minha resenha, tá na playlist Resenhas de Livros com Vassoler. Nossa, gente, o Agostinho ele dá uns saltos ornamentais maravilhosos para dizer que o mal não existe, que o mal é ausência de bem, que o mal é ausência de substância, que o mal é liberdade, que é o descaminho. Quando a filosofia oriental vai olhar para o absoluto, vai olhar para o cosmos maior do que essa terrazinha desse tamanho, e vai dizer, olha, essa dimensão de mal dentro da finitude é muito má mesmo, mas num sentido de cosmos,
existe uma retroalimentação, como no símbolo do taoísmo, do yin e do yang, de perspectivas que no infinito se embaralham. E aí eu cheguei a um autor, junto com o Kardec, junto com o Dostoiévski, chamado Georg Hegel, que aí, gente, amarrou esses aspectos. Eu estou aqui fazendo uma grande síntese para vocês de uma trajetória de pensamento sobre Deus para dizer o seguinte: o Hegel, em diálogo com essas tradições da contradição, ele vai dizer o seguinte, ó, às vezes o que a gente vê como um recuo, né? Às vezes o que a gente vê como um retrocesso pode ser um recuo para quem quer saltar mais adiante. E aliás, gente, o Hegel é um autor ali do século XIX que eu chamaria de teísta, só que teísta num sentido muito propício e específico. Vendo que a Revolução Industrial, a desconstrução do criacionismo bíblico, tudo isso está emparedando Deus, Nietzsche, Marx, Freud e tudo mais, Hegel vai trazer o movimento do espírito como algo parecido com esse movimento do absoluto de Deus, digamos, como uma racionalidade que preside a história e o desenvolvimento do indivíduo e do todo. Então, vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo aqui, vou usar coisas bem concretas aqui hegelianas para a gente pensar conjuntamente. Olha só, gente, eu fico pensando o seguinte, nunca houve, né, uma sociedade sumamente bela, nunca houve um único dia da humanidade em que todas as pessoas tivessem ficado felizes conjuntamente ao mesmo tempo. A noção de suma justiça não existe nessa terra. A noção de suma bondade, ela existe em miniatura, mas não como um todo. Só que a gente tem essas dimensões. Mesmo que nós não consigamos vivenciá-las, nós sentimos o que é isso. É como se fosse um norte. Na verdade, o Hegel, os teístas poderiam chamar isso de consciência de Deus em nós. A gente fica centelhando com isso. É isso que faz com que, por exemplo, nós sintamos que fizemos algo errado, ao passo que o Nietzsche diria, olha, a gente se arrepende por causa da imposição histórica de limites que os poderosos de cada sociedade fizeram, porque eles próprios nunca respeitaram os limites que impunham aqueles que eram dominados por eles. Interessantes perspectivas, né, gente? De qualquer maneira, vejam só, a gente tem a dimensão de algo maior. De onde essas dimensões viriam? Isso, para vocês terem uma ideia, municiou na Idade Média uma discussão sobre o argumento ontológico da existência de Deus. Se o belo, o sublime, o justo não existem em toto, em absoluto no mundo, só poderiam ter vindo de algo que assim o é, de Deus, portanto. Né? Essa era uma das dimensões. E eu me lembro de ler o prefácio, o preâmbulo do livro A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, e o Tocqueville fala de um espírito. Hegel, lendo esse livro, se esbaldou, né? Ele fala de um espírito de igualdade que vai percorrendo a história humana como se fosse um espírito divino e vai rompendo hierarquias. Vou dar um exemplo disso para vocês. A maior parte do trabalho na história humana atende pelo nome horroroso de escravidão. O trabalho livre é excepcional na história humana. Ele tem 200 anos. Né? A égide do trabalho livre, e vocês veem, quando a fiscalização do Ministério Público do Trabalho se arrefece, olhem os horrores que começam a despontar, por exemplo, no nosso país. Olha o que o pessoal descobre do horror de trabalho escravo análogo à escravidão. Esse eufemismo para dizer que os pobres coitados ali, massacrados, não estão sendo escravizados. Uma verdadeira tragédia isso aí. E a escravidão era tão normalizada, essa brutalidade, esse crime hediondo era tão normalizado, né, que gerava prestígio entre os escravocratas, os criminosos escravocratas que envergavam ali seres humanos reduzidos a essa condição. Mas, antes de os aguilhões odientos da escravidão serem rompidos, começou a se formar
um consenso de algo maior, de algo que não existia, de uma ideia maior de sociedade que não estava presente naquele momento, que era um germe. Os escravocratas começaram a ser envergonhados. Eles que hipocritamente acionavam, por exemplo, mecanismos religiosos para se ungir de sacralidade, se lhes atirava na cara a contradição, por exemplo, com o Sermão da Montanha. Onde já se viu escravizar uma pessoa e falar de Jesus Cristo? São contradições absolutas. E os movimentos abolicionistas começaram, antes do fim da escravidão, a apontar para um horizonte de história maior. Isso vale para os movimentos abolicionistas, isso vale para as lutas de classe, para as lutas grevistas, para as lutas dos partidos de trabalhadores e trabalhadoras, para os direitos trabalhistas, isso vale para os movimentos feministas, isso vale para os movimentos LGBTQIA+, isso vale por uma luta que expande uma dimensão de liberdade, igualdade, de uma tentativa de mundo melhor calcado, que, o Hegel diria, pressupõe um movimento de uma inteligência, de uma racionalidade para a emancipação. Eu acho essa dimensão muito bonita. Eu acho que essa dimensão daquilo que eu chamei na minha tese de doutorado de cicatrização do espírito, que é individual e também tem uma dimensão coletiva, muito interessante para pensar numa racionalidade que poderíamos chamar aqui de Deus. Porque isso nos encaminharia para entender o seguinte: pensem o seguinte, ó, vamos pensar primeiro no âmbito de uma pessoa para depois a gente pensar no âmbito de uma coletividade. Vamos lá. A pessoa está lá, vamos dizer assim, que a pessoa foi mimada pelo pai e pela mãe, tá? Tem lá um rapazinho, foi mimado pelo pai e pela mãe. Aí, o pai e a mãe, porque mimaram, porque fizeram de tudo, e aí o rapazinho lá acha que o mundo é uma extensão da família dele. Então, ele quer atenção para si, ele quer que as pessoas façam suas vontades, como o pai e a mãe lá fizeram. Aí vai descobrir logo que, meu Deus do céu, vai tomar só lambada, né? E aí chegam para ele e falam, ó, meu amigo, você é muito autocentrado, você está sendo egoísta, ó, você está sendo exclusivista, orgulhoso. Aí a primeira reação é a resistência, não é isso? Claro. A pessoa fala, pô, eu vou sair de um lugar, de um ninho quentinho, de uma cama quentinha, para ir para um deserto de gelo? Vai. Isso é o processo de frustração enorme aí da vida. Então, uma pessoa vai lá e fala, duas pessoas vão lá e falam, três pessoas, até que o rapaz e os próprios pais começam a repensar isso. Começam a ver. Se não repensa, a pessoa vai ficando com uma casca grossa, até que veja. A pessoa não quer perder privilégio. A pessoa não quer perder ali a primazia. E pode ser, gente, isso pode fazer com que a pessoa, ao longo de sua vida, busque várias formas de ter destaque, de aparecer, de fazer isso, X, Y e Z, para manter, para reconstruir no trabalho, no casamento, com os filhos, com os amigos, um local de primazia. Só que esse local nunca vai ser o local original. Mesmo que a pessoa tenha êxito em fazer isso, esse nunca vai ser um local original. A pessoa vai passar por vários cerceamentos, por várias contradições, por várias limitações para poder viver em sociedade. Ela vai perder muito da sua primazia, dos seus privilégios, mesmo que mantenha e conquiste outros. Mas conquistar significa se friccionar, entrar em contradição, perfazer provas, tarefas, ter reconhecimento digno e assim por diante. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não é árduo esse processo de entender como é que a banda toca, respeitar o direito das outras pessoas, perder primazia mimada para se tornar uma pessoa em sociedade? Imaginem só o seguinte, vamos pegar um exemplo bem contemporâneo do Brasil. Eu tenho 41 anos. 20 anos atrás, passavam... chegou aqui uma pergunta, tá? Passavam programas na TV brasileira que são hoje impassáveis. Impassáveis. Programas, assim, com pegadinhas que desrespeitavam a dignidade da pessoa humana. Tá? Agora imaginem o seguinte, a sociedade nos frustra em enorme medida. A sociedade brasileira, então, é uma máquina de moer sonhos e desejos, né? É uma máquina de injustiça, sobretudo no neoliberalismo atual, né? Nessa pilhagem atual, nessa tentativa de reconstrução da democracia
pela qual nós passamos agora. Aí vocês veem o seguinte, lá, década de 90, determinados camaradas, homens, zombavam de mulheres, zombavam de pessoas que tinham afetividades outras, faziam piadas discriminatórias e recebiam com isso o odiento salário psicológico. A pessoa estava lá frustrada e desencantada na vida, mas zombava de outras pessoas, que por isso se envergonhavam de sua própria condição e passavam por situações de muita dor, por serem quem eram, como se fossem culpadas por existir. Vocês percebem, não? O que aconteceu? Aconteceu que, a partir de universidades, de movimentos sociais, de movimentos religiosos emancipatórios, vozes começaram a surgir para falar: vamos envergonhar essas pessoas, vamos expandir ainda mais o horizonte de perspectivas de igualdade e liberdade. Essas pessoas não vão poder mais falar isso, porque primeiro vem a revolução nominal simbólica. Primeiro, a pessoa não pode usar o espaço público para deformar uma outra pessoa, para deturpá-la, para machucá-la, para negar a sua existência, porque primeiro vem esse tipo de violência. E quando isso é muito naturalizado, como lá na década de 90 em que eu vivi, pessoas são violentadas na rua, você tem a naturalização da violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, a naturalização do horror do racismo, a discriminação dos trabalhadores e trabalhadoras. E o que acontece? Esse consenso odiento e reacionário começou a ser questionado, e não é à toa que, pela primeira vez, quando houve um regime, um governo mais progressista no Brasil, e popular, pela primeira vez na história do Brasil, a onda reacionária é forte, por quê? E parece um grande recuo, um grande atraso, porque instituições patriarcais, excludentes, binárias, regressivas, medievais, não querem perder seus interesses. Porque se as pessoas tiverem acesso a novas formas de socialização e respeito, vão se sentir mais livres, vão se sentir autorizadas, vão perceber que era uma forma de ver o mundo anacrônica, que precisa ser ultrapassada. E detalhe, se as pessoas quiserem viver daquela forma, que o façam por escolha, não por coação. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês daquilo que o Hegel interpretaria como uma dialética, como um movimento contraditório de regresso em vistas de um salto maior. Eu não tenho tempo aqui para explicar, não tenho tempo nem ao propósito da aula explicar os meandros da dialética. Já quem está familiarizado ou familiarizada com a análise dialética sabe o que eu estou fazendo aqui, tese, antítese e buscando uma síntese. Mas aqui o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, é duro para nós ver extrema-direita, ver pus, ver... Ai, gente, é um negócio nauseante, horroroso. Só que ninguém cura uma ferida sem limpar pus, gente. Vocês já curaram alguma ferida sem limpar pus? Não. Né? O pus, ele foi embora sozinho? Não passaram mertiolate? Não tomaram anti-inflamatório, antibiótico? Essa analogia que eu estou dizendo é o seguinte, isso aí, gente, é parte da sociopatologia da formação do Brasil e de muitos outros países ao redor do mundo. E aí, em algum momento, isso que nem recalcado estava, fazia parte não é do inconsciente coletivo, era do consciente coletivo. Isso começou a ser tensionado. E aí, a gente vê movimentos aí, por exemplo, de homens sumamente machistas, falando, não, porque as mulheres não estão fazendo mais isso e aquilo. Meu amigo, meu camarada, tá tristinho? Vai para debaixo da coberta, fica triste ali, porque as coisas estão mudando, você tem que respeitar as pessoas. Né? Esse consenso está mudando. E as pessoas vão ter... Gente, as pessoas que se identificarem com os valores antigos têm direito, mas que se identifiquem por sua opção, porque foram apresentadas a várias perspectivas e podem forjar sua subjetividade nesse sentido. Eu estou dando esse exemplo para dizer a vocês como o embate, uma onda reacionária, menos do que a manutenção pura e simples do status quo, é uma reação a um espírito, a uma lógica de racionalidade, de prática inclusiva que está vindo. Isso é que o nosso querido Hegel chamava de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Espera lá, gente, chegou aqui um superchat, deixa eu só voltar aqui para responder a uma pergunta que chegou aqui. Deixa eu ver aqui, ó.
A Suede Yu pergunta o seguinte, muito obrigado pelo superchat. Se as pessoas, até mesmo quem se reconhece como ateu, recorrem à divindade no momento de medo, desespero e sentimentos profundos e doloridos, seria Deus uma necessidade para o absoluto desamparo? Suede, eu acho que você, obrigado querida, eu acho que você em diálogo com essa aula percebeu uma das dimensões quintessenciais de Deus, né? Essa é uma das dimensões quintessenciais de Deus, ou seja, essa figuração, quero dizer aqui a vocês, essa figuração, espera só um minutinho, gente, essa figuração de uma dimensão, vejam, o Freud, na psicanálise, ele vai dizer o seguinte, olha, vejam, Freud, ateu até a página 50, porque eu já vou citar aqui algumas coisas da psicanálise para vocês. Freud vai dizer o seguinte, por exemplo, olha, veja bem, Deus é uma projeção infantilista de um ser humano que não quer abrir mão de um pai protetor. Deus, a eternidade, é uma projeção narcísica de um ser humano que não quer morrer, que não aceita a finitude. Isso é o Freud dizendo. Eu posso olhar pelo prisma iluminista, europeu, e olhar para a ciência como, vejam, para algumas pessoas a ciência ocupa o lugar de Deus. Aliás, para, por exemplo, o espiritismo, o diálogo deve se dar entre ciência e espiritualidade, diferentemente do que propugnava, por exemplo, o judaico-católico protestantismo. Mas vejam só, todos os povos tiveram teologias teodiceias, todos, até hoje. Nenhum povo deixou de ter. Aí o movimento iluminista começa a questionar isso e diz que tem todas as respostas, é que a ciência é o elixir da resposta. Gente, a ciência traz a vacina, a ciência traz o avião, a ciência traz a engenharia das pontes, dos hospitais, portos, aeroportos. E a ciência traz a bomba atômica. A ciência traz a metralhadora. A ciência traz o gás sarin. Ô, Vassoler, você está negando a ciência? De jeito nenhum. Eu sou um dialético. Leiam o livro Dialética do Esclarecimento. A ciência não é feita pelo professor Pardal. Ela é feita com patrocínio de poderosos e ela tende a interesses. Então, quero dizer o seguinte: se eu olhar o mundo pela perspectiva do Freud, eu entendo o que ele diz. Mas por que o mundo não pode olhar o Freud pela perspectiva de todos esses outros povos? Todos os outros povos eram infantis, só a Europa iluminista é adulta? É isso que a gente vai dizer? Então, perguntaram numa das últimas entrevistas que o Freud concedeu, perguntaram a ele sobre Deus, ele falou que não estava preocupado com isso. Será mesmo que não estava? Porque lá no filme O Método Perigoso, do David Cronenberg, o Freud e o Jung estão conversando sobre espiritualidade. E o Freud dizia que tinha interesse por espiritualidade, mas que tinha medo de que, se a psicanálise se enveredasse por esse caminho, ia ser chamada de charlatanismo, ia perder o seu estatuto científico, dentro daquele positivismo da época. O Jung não quis nem saber. Parricida, que era o Jung, né, num sentido bem psicanalítico, ele foi seguir a sua jornada. Então, gente, é curioso, né? Existem alguns dogmas em determinados campos, né? Por exemplo, no marxismo, a religião é o ópio do povo. Eu acho curioso, vamos pensar aqui, ó. Lá, quando você expulsa Deus pela janela, parece que ele volta por debaixo da porta. Vocês já viram aqueles congressos do Partido Comunista? Ô, Vassoler, mas lá não tem santo, viu? Não tem pedestal, não tem santo, não tem Bíblia, não tem vela, e pá. É mesmo? Não tem mesmo? O que são aquelas imagens de Marx, Engels, Lenin e Stalin? São santos ou não são? Por que o Stalin mandou mumificar o Lenin? Porque o Lenin seria Deus pai e ele seria Deus filho. Ele sabia que o povo russo era tsarista e queria manter o seu poder. Né? E os tsares eram canonizados. Queria ele ser canonizado. Vai você lá na União Soviética Stalinista citar um texto que não fosse a história do Partido Comunista escrito pelo próprio Stalin ou a Bíblia lá marxista?
E as paradas militares? E as paradas do 1º de maio coercitivas? Ai de quem não aparecesse. Não parecem procissões, não? Será mesmo, gente, que é tão ateísta assim, que expurgou assim a religião? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês conhecem o inconsciente? Vocês já viram o inconsciente? Já deram a mão para ele? Oi, inconsciente. Muito, muito prazer, você existe. Uma das definições de inconsciente é que o inconsciente é atemporal, está em todo lugar. Vocês já viram o inconsciente? Ô, Vassolé, isso é a definição de inconsciente ou definição de Deus? E uma vez eu conversando com um professor de psicanálise, ele falou: olha, o pressuposto para ser psicanalista é acreditar na existência do inconsciente. Gente, o pressuposto para ser cristão é acreditar na existência de Jesus Cristo, de Jesus Cristo como Deus. Trocando as palavras é a mesma coisa. Não é interessante pensar assim? E aí eu quero dizer uma coisa. Uma das dimensões interessantes aqui da existência é que as pessoas, elas podem derrubar o santo do altar e eu não tenho certeza se não vão colocar outro santo no altar. Talvez a construção de altares, de totens, seja uma das características ontológicas do ser humano. Porque você derruba Deus, você derruba o Deus transcendente, você põe um Deus imanente. Mas a figuração daquilo que se chamou lá atrás nas ciências sociais de alienação, de cessão de poder a uma entidade que não é humana, permanece. O curioso é que o Hegel, nesse sentido, com essa racionalidade, disse que a racionalidade da própria história, o movimento da história poderia ser um movimento teleológico com um sentido emancipatório. Eu acho isso bonito. Não sei se eu consigo acreditar nisso hoje. Eu me esforço. Os retrocessos, que eu espero que sejam recuos, mas os retrocessos são duríssimos, duríssimos, duríssimos. Não preciso falar do Brasil atual, não preciso falar do resultado eleitoral, apesar de o campo progressista, o campo civilizatório ter sido vitorioso. A gente sabe que foi uma vitória amarga também, né? 22%, segundo uma pesquisa recente do Datafolha, declaram voto no ex-despresidente, o que é, para mim, a coisa mais nauseante que eu posso dizer a vocês. De qualquer maneira, olhem quantas dimensões a gente trouxe. A dimensão de um Deus ético, a dimensão de um Deus antropomórfico, a dimensão de um Deus inatingível, a dimensão de um Deus fazendo sentido. E as pessoas falam, não, Vassolé, mas e o ateísmo? O ateísmo é justamente isso, é a negação de Deus. O ateísmo não é religioso. É mesmo, não é? Vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Só a gente aqui, tá? Um segredo, nós vamos dar uma sussurrada aqui. Vocês conhecem o mundo como um todo? Vocês conhecem o universo como um todo, não? Conhecem, não? Contem para mim que eu estou esperando vocês me falarem, porque eu não conheço. E até onde eu sei, a ciência também não conhece. Quem me garante que não existe nada? Racionalmente, eu já disse isso aqui no meu canal, a postura que me parece mais condizente com com a parcimônia que deveria caracterizar a ciência, não com a militância, é o agnosticismo. Não sei. Muitas pessoas já vieram aqui no meu canal com basófia, chacota, ironia. E, aliás, gente, fazer ironia para um proto-psicanalista é fazer uma confissão, né? Aquilo que você está tentando expurgar bastante de si, odiar, ironizar, distanciar, diz muito sobre você mesmo, né? O elemento projetivo. Mas a pessoa vem aqui e zomba, pura e simplesmente zomba. E eu não estou aqui para brigar, vocês já viram que eu não estou aqui para brigar com ninguém, não uso calão, posso até lançar mão de ironia, mas sempre num sentido, vamos dizer assim, não de apartar as pessoas, num sentido mais gaiato do que propriamente ácido. Mas aqui eu quero dizer para vocês, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu já ouvi isso mais de uma vez, viu? Olha, acreditar em Deus, qual a diferença entre acreditar em Deus e acreditar num bule que gira ao redor da Terra? E é curioso a pessoa fazer essa zombaria porque o Aristóteles pensou em Deus.
E eu conheço os livros do Aristóteles, eu não conheço os livros que essa pessoa que está fazendo a zombaria escreveu. Mostra para mim os livros que essa pessoa escreveu. O Aristóteles deve ser lido, não? Eu não sei. Ou seja, pessoas dignas do nosso respeito pensaram sobre essa questão. E hoje, pessoas vêm com autoritarismo, ironia autoritária, querendo que você não fale sobre determinados temas. Então, quem não quer que determinados temas sejam abordados, não venha para esse canal. Porque esse canal é um canal. Por isso que eu abro. Qual que é o mote que abre todos os vídeos desse canal? Eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Por exemplo, Aristóteles, isso influenciaria o Santo Tomás de Aquino, pensou o seguinte: tudo tem causalidade. O princípio de causalidade é um dos princípios decodificados da realidade. Se eu levar as últimas consequências primordiais à causalidade, deve ter um motor para o mundo. Qual é a causalidade minha e de vocês? Nossos pais. E dos nossos pais. E aí vocês vão até o limite. Será que tem uma causalidade primordial? Será que tem uma causalidade primeira? Houve teólogos que falaram dessa causalidade primeira como sendo Deus. Tem um diálogo maravilhoso do Bertrand Russell, que até onde eu sei, ou é ateu ou é agnóstico, com um teólogo católico. É um diálogo, vocês podem ler no volume dos Pensadores do Bertrand Russell, em que o Russell responde muito interessantemente a essa colocação, dizendo, olha, diferentemente do que os teístas acreditam, para mim o universo sempre houve. Então não houve ato de criação. É difícil conceber isso, mas talvez haja uma alienação de seres como nós, que nascemos, crescemos e morremos, em face de um universo que deveria respeitar essa mesma sina. Será que o universo foi criado? Ou ele sempre houve? É difícil para nós, mais uma vez que nascemos, pensarmos, é contraintuitivo para nós pensarmos em algo que sempre houve, criados que fomos, nascidos que fomos, né? Então, gente, são muitas as questões que a gente traz aqui, e aí as pessoas vêm e falam assim, não, porque tal Deus não existe. Não, porque o Deus, eu vejo equivalências entre o ateísmo e a religiosidade. O ateísmo, para mim, é religioso. O agnosticismo, em termos racionais, é muito mais coerente do que o ateísmo, né? E muitas vezes, eu quero dizer aqui para vocês, e eu me incluo nesse caso, quando era ateu, o ateísta é muito mais um anticlerical, sem se dar conta, do que um ateu. Ele percebe as religiões como instituições de manutenção de hierarquia, de drenagem da sexualidade, de castração, e se rebela contra instituições religiosas que deturpam o nome de Deus e os preceitos libertários dos profetas, dos grandes sábios, em nome da manutenção de privilégios e desigualdades nas sociedades. Então, contra isso, muitos ateus se rebelam. Mas não propriamente como Deus. Vocês sabem que eu tinha um amigo meu, o Henrique, na época da faculdade, um abraço para o Henrique, não vejo, nossa, não vejo, sei lá, mas faz muitos anos que eu não vejo o Henrique. Talvez eu não vejo o Henrique desde 2000, será que 2006, 2007? Onde será que está? A última vez que eu tinha visto o Henrique foi em São Paulo, mas eu tinha visitado em Porto Alegre, em 2005. Um abraço para o meu amigo Henrique. O Henrique é um cara de esquerda. E a gente conversando, ele falou, olha, meu amigo, eu sou anticlerical, mas eu não sei se eu sou ateu. Olha que interessante isso. Sou um cara que está pensando em várias direções, né? Então, eu coloco essas questões aqui para vocês, e é interessante pensar sobre isso, porque, assim, em alguns campos, em várias correntes da psicanálise, em várias correntes do marxismo, você não pode nem conversar sobre isso. Você é excluído a priori. Se você falar, me desculpem, eu não quero nem saber dessas exclusões a priori, que para mim são sumamente autoritárias, né? Então a gente vai falar assim sobre isso. E vai, inclusive, entender, vai pensar sobre essas exclusões a priori com os dogmas que entram nesse lugar, né? Curioso, né? Mais uma vez, né? Eu ainda vou fazer uma live. Será que o socialismo real foi ateu mesmo? A gente vai falar sobre vários ritos canônico-religiosos ali no socialismo real. E o inconsciente, que parece falar, ó, Deus era onipotente, onisciente, onipresente, agora vem para o inconsciente, essa dimensão.
Por isso é interessante a tomada de posição, por exemplo, da teologia da libertação, fundindo o socialismo e cristianismo, e do Jung, que com a sua psicologia analítica apreende aspectos da psicanálise e vai dialogar com várias tradições de povos para além da Europa, tradições egípcias, orientais, saindo da ilha chamada Europa e indo para outros pontos. Então, gente, são muitas questões, é um tema apaixonante, e eu trouxe algumas concepções aqui que eu mesmo nutro. Se vocês me perguntarem, né, as pessoas que já leram meus livros, meus 5 livros, o Evangelho segundo Talião, ó, hoje é dia 9, daqui a 11 dias vai fazer 10 anos que foi publicado o meu primeiro livro, o Evangelho segundo Talião. Depois o Tiro de Misericórdia, minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, o Diário de Escritor na Rússia e Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo Wey e seu pai, em todos os meus livros essas questões estão presentes. Inclusive eu fiz disso uma tese de doutorado. Esse tema, o tema dessa aula é minha tese de doutorado. Toda a segunda parte da minha tese de doutorado, colocando Dostoiévski em diálogo com Hegel e com Kardec, é para tentar me dirigir a essas questões. E muitas pessoas, sintomaticamente, vinham... No dia em que eu publiquei a minha tese de doutorado, foi, acho que 29 de setembro de 2018, eu me lembro bem, 28 ou 29, era um sábado. Eu tinha, felizmente, bastante gente lá no lançamento, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo. E aí uma amiga minha, a quem eu não via faz tempo, ela estava na fila lá para eu fazer uma dedicatória para ela no livro. Ela chegou para mim, ela é teísta, né? Ela chegou para mim e falou: olha, Flávio, me responde só uma coisa. Como é que você foi fazer essa discussão dentro da USP? E a pergunta dela não é desarrazoada. Porque às vezes, gente, determinados temas você simplesmente não pode discutir. Só que eu estava estudando quem? Fyodor Dostoiévski. E Dostoiévski é um teísta. Angustiado, tenso, mas um teísta. Isso incomoda profundamente muitas pessoas e agrada profundamente outras pessoas. É interessante que aqueles que ficam incomodados e incomodadas deveriam pensar como o Dostoiévski era um teísta angustiado. E aqueles que se sentem agraciados por Dostoiévski ser um teísta deveriam pensar sobre a mesma coisa. Dostoiévski agrada a gregos e a troianos, vamos dizer assim, e movimenta essas várias questões. Não é um dogmático, postula dúvida, mas sabe que o ser humano não é só racional, que o ser humano não é só... que o ser humano é integral, envolve seus afetos, seus ímpetos de esperança, sua busca por esperança, projetando ilusões. A pessoa que está querendo alguma coisa, por mais tangível e factível que seja, está calcada numa ilusão. E uma vez conversando com um amigo meu, o Edward, mando aqui um grande abraço para ele, a gente estava conversando, ele falou assim, olha, é o seguinte, o que eu gosto na tradição revolucionária é que as esperanças são voltadas para a história. Aí eu perguntei para ele assim, escuta, você já viu alguma sociedade emancipada na história humana? Aí ele ficou em silêncio. Eu falei, você não viu, né? Então, não é só o Éden que querem trazer do céu para a terra. É um tipo de esperança que também pode ser ilusória, que talvez essas coisas não venham à tona. E pressupõe, por mais que os materialistas queiram dizer que tudo acontece no entrechoque da matéria, há uma ideia primordial de justiça, de beleza, de liberdade, talvez guiando esses caminhos. São questões que eu deixo aqui para vocês, para a gente refletir conjuntamente. Então, o que é curioso é que sou teísta, mas já fui ateu, já fui agnóstico, e por frequentar autores teístas e ateístas e agnósticos, por girar o pensamento e os próprios sentimentos, eu gosto de falar para vocês, eu quero falar para vocês e falo a vocês que todas as pessoas são bem-vindas, desde que com uma postura respeitosa. Porque o que deixa a gente triste e cansado, né, é uma postura autoritária, chacota,
Aqui não é espaço. Vocês estão me vendo xingar alguém? Vocês estão me vendo ironizar alguém? Tem pessoas no YouTube, nas redes sociais, que vivem de fazer vídeo de react. A pessoa vai lá, faz o seu trabalho, né? E alguém vai lá, faz um react. E essa pessoa, ela quer react por quê? Porque ela, gente, como é que funciona? Ela quer que as pessoas que seguem a pessoa que fez um vídeo original a sigam. Ela quer mobilizar os algoritmos. E, aliás, essa foi uma estratégia que me ensinaram logo quando eu fiz o canal. Mas eu falei, não, eu nunca me pautei assim. Tudo que eu procurei construir, claro que a gente faz diálogos, mas uma coisa é fazer diálogo, outra coisa é fazer altercação. Todo mundo é passível de crítica. Agora, quando eu vejo que a pessoa quer me destruir ou destruir outra pessoa, a melhor forma de resposta, gente, é a resposta que vem paulatinamente com discussões intelectuais, sem ser uma discussão ad hominem, sem se voltar para aquela pessoa, né? Acho que essa é a melhor maneira de realizar aqui um diálogo, tá bom? Então, gente, olha, é interessante pensar sobre tudo isso, e eu peço agora a vocês já que vocês coloquem aqui para a gente terminar. As pessoas estão. Depois eu vou ver os comentários, ver o que vocês falam. Coloquem agora, antes da gente terminar a aula, a cidade, gente, de vocês. Coloquem a cidade, pessoal, o estado de vocês. E só para terminar a aula, outro dia, né? Vou terminar a aula com isso. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa, não vou dizer quem é, obviamente, vou preservar a identidade dessa pessoa, é claro. E essa pessoa disse assim: Vassoler, eu não acredito que você fala de Deus, que você tem espiritualidade, isso é um absurdo, Vassoler. Que decepção, Vassoler. E eu recebi o e-mail, gente, e a gente, vamos dizer assim, a gente está acostumado, quem dá a cara a tapa está acostumado, quem se expõe está acostumado a ouvir tudo que está por aí, né? Mas assim, uma resposta devida e educada é a seguinte: que coisa, né? Eu não sou a projeção que você faz de mim. Eu sou eu mesmo, né? E que bom que eu sou eu mesmo, né? Porque então o mundo não é uma casa de espelhos. O mundo não é a imagem refletida da imagem, da imagem. Mesmo na casa de espelhos tem alteridade. Sabe por quê? Porque eu tô lá, mas logo, quando você entra numa casa de espelhos, tem a primeira imagem, que por sua vez é refletida no outro espelho, no outro, e vai para o infinito. Tem várias alteridades, mesmo naquilo que é supostamente idêntico. Agora, uma pessoa que acha que eu deva corresponder ao que ela pensa que eu sou, na verdade, quer que eu corresponda ao que ela quer do mundo, ao que ela pensa. Isso tem um nome, né? Isso tem um nome de narcisismo. Aí a gente poderia falar de um infantilismo que talvez tenha estado presente na análise do próprio Freud sobre as religiões. Algo que fez parte do pensamento de grandes sábios da história humana, algo que embasou a vida de muitas pessoas e trouxe também muita destruição. Trouxe vida e trouxe morte. Aí um determinado movimento de um determinado continente acha que sabe tudo sobre isso. Isso não tem um pouco de mimo? Não tem um pouco de vaidade? Não tem um pouco de narcisismo? Aliás, o Eclesiastes já dizia, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não é isso? Um dos livros mais bonitos do Velho Testamento. Tá bom, gente? Então, pensem sobre isso, reflitam. Vamos continuar aqui o pensamento. E eu peço para vocês agora colocarem o nome da cidade de vocês, gente, o nome da cidade, o nome do estado. Enquanto vocês põem o nome da cidade, o nome do estado aqui, vamos dando um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se vocês estão chegando pela primeira vez ao meu canal do YouTube, ou se vocês não estão inscritas ou inscritos no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Aqui embaixo do vídeo tem uma tecla chamada Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do meu canal. Tem também uma tecla chamada Valeu para vocês fazerem a contribuição financeira de vocês, tá bom? Olha lá, o que a gente tem aqui? A Flávia Santana de Brasília falando.
Também já fui agnóstica e ateia, não acredito em religiões, mas me conecto, deixa eu ver, com as concepções dos deuses, das deusas e tudo mais. A Lúcia Maria, São Paulo e Cuiabá, a Liege, São Paulo, Ivani Celeste de São Paulo, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, Vera Viana da Vila Mariana, e hoje ela foi lá para a Livraria Martins Fontes. Todos os lançamentos dos meus livros, fora o quarto livro, Diário do Escritor na Rússia, esse aconteceu na Vila Madalena, os outros aconteceram lá na Martins Fontes, em São Paulo. O Rafael falando aqui de corintiano de Ilhabela, litoral norte de São Paulo. O Gabriel Silvestre de São Roque. A Tanieri falando de Blumenau, não é isso, gente? Blumenau. O Juliano está falando aqui de Tatuí, no estado de São Paulo. Núbia Martinelli falando do Rio Grande do Sul. Boa noite a Núbia. Gente, então é isso. Uma questão que desperta muitas discussões. E eu fecho aqui de vez, agora de verdade, que eu já falei que ia fechar, mas fiquei mais um pouquinho. Fecho dizendo o seguinte. Queria dar um recado aqui para as pessoas que acham que conhecem a verdade. Eu conheci verdades e mentiras, assim mesmo no plural. E uma das coisas que eu realmente questiono e coloco como não verdadeira hoje é o seguinte: tendo estudado vários povos, tendo conhecido pessoas de vários países, tendo singrado várias culturas, tendo aprendido outras línguas, eu entendi que ser brasileiro é função de ter nascido no Brasil. Isso parece óbvio, né? Mas não é. Porque o Saramago já disse que você só sabe que você está numa ilha na hora que você sai dela. O meu jeito de ser, que é brasileiro, não é o jeito de ser dos portugueses, nem dos russos, nem dos estadunidenses. São os 3 países onde eu morei. E muito menos dos outros lugares pelos quais eu já passei. Tem várias formas de conceber o mundo. Se eu tivesse nascido em Belém, na Palestina, muito provavelmente eu seria muçulmano, mas também poderia ser cristão. Não seria cristão como no Brasil, porque as tradições são outras. Se eu tivesse nascido no Japão, eu teria sido budista. Para as pessoas que acham que tem uma verdade religiosa própria, seja tendo essa verdade Deus ou não tendo Deus, e que acham que para se relacionar com as outras pessoas precisam convencê-las do contrário, eu gostaria de citar Oscar Wilde. É tão fácil convencer os outros, é tão difícil convencer a si mesmo. Ou seja, o ato narcísico, egoísta, colonizador de querer convencer a outra pessoa da sua ideia, é um ato justamente de dominação. Eu quero ver a pessoa, ela consigo própria, ter convicção daquilo sobre o que pensa. E mais, é extremamente ofensivo e autoritário e discriminatório que alguém que nasceu num país e que pertence a uma certa tradição ache que uma pessoa de outro lugar tem que se subordinar àquela tradição. Isso levou a grandes crimes na história da humanidade, nomeadamente as colonizações, as brutalidades e tentativas de aculturação da colonização. Mas existem pessoas até hoje que acham que quem não está convertido à sua posição, com Deus ou sem Deus, vai ser anatematizado. Olha, eu posso citar para vocês histórias religiosas e supostamente ateias de regimes que mataram pessoas que não concordaram com as suas posições. Já deveria ter acabado esse tipo de atitude, mas, infelizmente, o ser humano é muito propenso ao dogmatismo. O dogmatismo é muito afeito ao egoísmo e ao narcisismo humanos, né? A dúvida é muito mais difícil, o exercício da dúvida. E a dúvida pressupõe também olhar para si próprio, ou seja, que se possa duvidar de si próprio. Essa é uma das características do ser humano, ter fé, ter esperança. Percebem, não? É isso que eu gostaria de dizer a todas e a todos vocês aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todas e a todos vocês que assistiram a essa aula. Peço que vocês, mais uma vez, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Até sempre aqui no meu canal do YouTube. Tchau!